começar o nosso webinar sobre uso e controle de pacote de telefonia nas suas empresas. A gente lançou um paper, a gente fez um estudo que analisou como as empresas brasileiras fazem contratação de seus pacotes e planos de telefonia. E para nossa surpresa, embora a gente já tivesse alguma ideia, porque a gente acompanha bastante dos nossos clientes, a gente encontrou muita distorção. A gente viu que muita empresa não sabe contratar adequadamente e está desperdiçando bastante dinheiro por conta disso. Então, eu vou começar nessa apresentação trazendo um pouco dos dados que a gente viu nesse estudo, e na sequência a gente traz algumas dicas, algumas informações legais para ajudar vocês a contratar melhor os pacotes e planos de telefonia para sua empresa. Tá? Esse estudo ele já está disponível, ele é um estudo gratuito, está no nosso site, é só entrar lá, se cadastrar para baixar, é um estudo bem completo. Então está na página inicial do site da ANAP, é só entrar lá e baixar. Nesse estudo, a gente analisou 46 empresas brasileiras em diversos estados, então São Paulo, Rio, Brasília, praticamente nos principais estados do Brasil, e a gente avaliou mais de 100 mil linhas. Então a gente pegou dessas 46 empresas, todas elas somadas têm mais de 100 mil linhas, e essas empresas juntas gastaram num período de janeiro a agosto desse ano 42 milhões de reais de telefonia. Então isso dá uma massa de análise bem legal para a gente chegar a algumas conclusões. Então foram 46 empresas brasileiras de vários estados, mais de 100 mil linhas analisadas, que somam um montante de 42 milhões de reais. Então isso dá bastante embasamento para a gente chegar nessas conclusões. E os números que vocês vão começar a ver a partir de agora são bem surpreendentes. Então tem bastante coisa aqui que pode ser melhorada na maioria das empresas. Tá? Bom, nesse estudo a gente analisou... Mudou aqui minha tela. A gente analisou o consumo dos pacotes de dados, né? Então planos de dados, de tráfego de dados, os planos de voz, planos de SMS e de roaming internacional. Então são basicamente as três coisas principais que você pode contratar de uma operadora: voz, dados, SMS, e geralmente o roaming internacional está dentro de voz. Então, e aí a gente nesse estudo, e é claro assim que o mercado trata, a gente encontra alguns termos. Então, pacote, né? Então é um serviço contratado pela empresa com quantidade de valor fechado. Então, você foi lá, contratou para um grupo de linhas da sua empresa um plano de 1.000 minutos de voz, no valor de R$500 por mês. Então, esse é um pacote. Ele é um plano que você estabelece um volume fechado por um valor pré-estabelecido. O que acontece é que com esse pacote você pode usar mais do que esse pacote. Então, se você contratou um pacote de 1.000 minutos de voz, você usou 1.200 minutos, você está excedendo esse pacote em 200 minutos. Se você usou menos do que esse pacote de 1.000 minutos, você usou 800 minutos, esse pacote está sem utilização. Né? E é muito difícil as empresas calibrarem isso aí para saber exatamente quanto que ela deve ter de pacote. Se ela deve contratar os 1.000 minutos, se ela está usando realmente os 1.000, se está usando a mais ou a menos. E nesse estudo, então, a gente analisou de toda aquela massa de dados, quantas das linhas de dados, voz, SMS estão sem uso. Então, você está pagando por um valor e não está utilizando. Então, você contratou 1.000 minutos de voz por mês por R$500, só que está utilizando só 850 minutos. Então, está jogando fora, né? Tá pagando sem utilizar. Se você tivesse um plano um pouco mais adequado, um plano de 850 minutos, você economizaria algum dinheiro. E um grande vilão aqui é o consumo avulso, né? Que é o consumido além do negociado no pacote. Então, você tem lá um pacote de 1.000 minutos e está usando 1.400. Né? Então, geralmente, o custo dos valores avulsos, ou a gente também chama de excedente, ele é maior do que o custo do pacote. Então, você paga, sei lá, R$1 por minuto de voz, e aí, num excedente, você vai pagar R$1,20. E é muito difícil a empresa fazer um estudo para analisar
se ela está usando de acordo com o pacote, até porque não é uma coisa muito simples, isso não vem um resumo na sua fatura, então muitas vezes tem que ter uma ferramenta para fazer isso, ou saber aonde olhar exatamente na fatura para identificar essas informações, né? Ou planilhando, jogar no Excel, alguma coisa do tipo, tá? Mas é uma coisa importante, porque tem muita oportunidade de economia, como a gente vai ver a partir de agora. Então, a primeira coisa que a gente analisou foi o consumo de dados. Tá? Então, lembra daquele total de 40 milhões que a gente fala, de 42 milhões que essas empresas gastaram? Só de dados foi 20 milhões. Então, elas contrataram pacotes de dados no valor de 20 milhões e 13% dos dados contratados não foram utilizados. Então, as empresas contrataram, sei lá, 3 gigabytes por mês de tráfego para as linhas e boa parte das linhas não utilizou o total contratado. Então, elas desperdiçaram 13% de todo os seus pacotes sem utilização. E no outro lado, também 6% dessas linhas pagaram por excedente. Então, ela contratou lá o pacote de 3 gigabytes por mês e acabou usando mais do que isso. Então, se a gente soma os pacotes de dados sem uso e os pacotes de dados com uso avulso, houve um desperdício de 4 milhões de reais aqui. Tá? De novo, nem sempre é fácil você dimensionar, às vezes tem meses que usa mais, às vezes tem usa menos, mas é super importante você controlar para saber se você está pagando o excedente. Depois a gente vai dar algumas dicas de como fazer isso. Mas essa é a realidade de boa parte das empresas, né? A gente está falando aí de mais de 100 mil linhas que tiveram esse tipo de comportamento. Tá? Então, consumo de dados, 13% sem uso, ou seja, usaram, tem pacote e não utilizaram, e 6% com uso avulso. Tem pacote e excederam o seu pacote. Tá? SMS é um caso bem curioso, né? Primeiro que a gente ainda viu que as empresas elas mandam muito SMS, né? Então, nesse período aí, essas empresas de janeiro, agosto, mandaram perto de R$1 milhão, mandaram perto de 600 mil mensagens nesse período. E aí as empresas foram lá e contrataram um pacote. Para cada linha, ela tem direito a utilizar e mandar 50 SMS por mês. E 11% de todas essas linhas não mandaram nenhum SMS. Então, as empresas elas contrataram pacotes de SMS e ninguém usou. Então, o pacote total de SMS foi sem uso. E por outro lado, 51% de todo esse gasto foi com SMS enviados fora do pacote. Então, empresas que não tinham pacotes de SMS e as pessoas enviaram, ou que tinham um pacote de, sei lá, 10 SMS por cada linha, e elas mandaram 20 SMS. Então, tem um desequilíbrio muito grande com relação a SMS. E aí entra um pouco também, não só na parte de contratação, mas o que é política de uso da sua empresa, né? Então, a sua empresa, ela ainda encoraja os funcionários a utilizarem SMS, você está contratando planos e pacotes de SMS para todo mundo, ou você não está contratando, né? E é difícil, mais uma vez, encontrar esse equilíbrio, porque a gente está vendo aqui, 11% de todas as linhas não tiveram consumo, então elas tinham pacote contratado, tinham mínimo contratado e não utilizaram nada, e 51% de todas essas linhas foram com excedente de todo esse gasto. Então, tem mais ou menos aí uns 500 mil reais de desperdício só com SMS. Então, a gente viu quanto que as empresas desperdiçaram com os de dados, né? Seja por utilizar mais do que o seu pacote, seja pagando por não utilização. E agora que com SMS tem 500 mil reais. Então, é bastante desperdício e muita gente não consegue olhar isso no mês a mês, controlar como é que está a utilização de seus planos e pacotes de telefonia. Me fizeram aqui já uma pergunta, esse estudo está disponível no site da NAVEC, então qualquer um de vocês, acabando aqui, pode entrar lá, baixar, é um estudo gratuito, e a gente tem mais algumas outras informações relevantes aí dentro desse estudo. Avançando aqui, consumo de voz. Tá? Então, nesse período, aquelas 46 empresas que gastaram 42 milhões de reais
com telefonia em geral, gastaram 11 milhões de reais com planos de voz. Tá? 2% foi sem uso, então, realmente, voz é difícil você contratar um plano e não utilizar nada. Então, boa parte aqui, ele foi bem calibrado. Acontece que 13% do consumo de voz foi avulso, foi um excedente. E na voz, dependendo da operadora, do seu plano, mas geralmente o custo do minuto excedente, ele é 80% mais caro do que o minuto de pacote. Então, se você paga R$1 por minuto para fazer uma ligação de celular para celular, fora do pacote você vai pagar R$1,80. Tá? Então, embora não tenha um consumo avulso muito grande, 13%, mas o custo que isso gera é muito alto. Então, às vezes, principalmente com voz, vale a pena você ter um pacote um pouco maior, que não custa tão mais caro, do que pagar 80% a mais para um consumo avulso, um consumo excedente. Tá? Então, consumos de voz, essas empresas gastaram 11 milhões, 13% disso é avulso. Então, aqui, se a gente pegar quanto que elas pagaram avulso, tem mais ou menos 2 milhões de reais que essas empresas desperdiçaram, não precisaria ter gasto todo esse valor. Né? Então, a gente soma mais os 4 milhões de dados, os 500 mil do SMS, 2 milhões de reais. Olha só quanto dinheiro está sendo desperdiçado pelas empresas. Né? Isso vai, claro, vai para o bolso das operadoras, você está pagando a mais porque não dimensionou corretamente a sua utilização, a operadora também não consegue controlar isso, você que contratou esse pacote. Então, tem muita oportunidade de melhoria aqui. Um outro grande vilão, e aqui acho que é um dos grandes desperdícios, é com o roaming internacional. Então, quem já viajou com um celular pessoal ou até pela empresa, volta sempre surpreso com o custo que isso gera. Né? A gente teve casos aqui de um executivo de empresa voltar com conta de 20 mil reais, 30 mil reais só de utilização com roaming. Então, esse é um cuidado muito importante que tem que ter. A gente vai falar um pouco sobre isso nas dicas, sobre como economizar, mas a primeira dica é bloquear o uso de roaming para todas as linhas. E aí só permitir quando for contratado um pacote especial para cada uma das linhas. Porque o custo com roaming, ele é muito alto se você não tiver um pacote. Então, você pega o seu celular, vai viajar, não contrata nada da operadora, e começa a utilizar a voz, dados, principalmente dados, e você vai voltar com uma conta gigantesca. Algumas operadoras já têm o pacote, onde você paga, sei lá, os R$ 29,90 por dia, e aí é um pouco mais controlado, mas nem sempre as linhas das suas empresas têm esse serviço. Então, isso é uma coisa bem importante a ser observada. Se a sua empresa tem os pacotes de viagem automático. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente entrar na parte das dicas. Tá? Então, aqui, o importante, olha só, essas empresas gastaram 3 milhões de reais com pacotes avulsos. Se elas tivessem com pacotes, com utilização em roaming, se elas tivessem contratado pacotes para isso, elas teriam gasto apenas 600 mil. Então, foram quase 2 milhões e 400 mil reais desperdiçados por utilização em roaming sem pacotes adequados. Tá? Então, vou repetir isso aqui porque é bem importante. Essas empresas, nesse período, elas gastaram 3 milhões de reais com dados, e se elas tivessem contratado pacotes adequados, então, o executivo vai viajar, você liga na operadora e contrata um plano para viagem, essas empresas teriam gasto apenas 600 mil. Tá? Então, teve um desperdício aí de 2 milhões e meio praticamente, porque o custo da utilização sem pacotes adequados, ele é muito alto. Então, aqui é um grande ponto de atenção. Ok? Então, quando a gente resume toda essa utilização sem pacotes, então falando de planos de dados sem utilização, ou pagando excedente, SMS, como a gente viu, grande parte das empresas não tem nenhum pacote de SMS e estão utilizando, o custo disso é maior.
Voz, a gente viu que as empresas elas sabem contratar bem voz, porque elas não deixam não contratam plano sem utilizar, mas muitas estão pagando excedente, 13%. E aqui no roaming internacional. Então, num total de 42 milhões que essas empresas tiveram de gasto com telefonia, elas poderiam ter economizado 6 milhões de reais se fizessem uma boa gestão dos seus pacotes. Tá? Então, sempre observando o pacote. Eu tenho um pacote que me estabelece lá os meus 1.000 minutos de voz por mês. Se eu estou utilizando 800 minutos, eu estou contratando a mais do que eu utilizo e pago sem utilizar. E se eu utilizo mais do que o meu plano, eu estou pagando avulso, estou pagando excedente. E esse excedente ele é geralmente mais caro do que o valor do seu pacote. Então, muitas vezes, até as operadoras, elas orientam aí no processo de contratação para que você pegue um pacote baixo, e aí você vai lá e vai pagar o excedente muito mais caro. Tá? Então, esse é um ponto bem importante a ser observado. Eu vou fazer agora, pessoal, algumas enquetes, eu vou liberar para vocês responderem algumas perguntas, e aí a gente compartilha o resultado com todo mundo. Então, vai aparecer na tela de vocês para fazerem uma votação, e já logo na sequência a gente libera os resultados para vocês verem. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês responderem. O pessoal está votando aqui, está quase 100% das pessoas votaram. Está muito perto de finalizar, vou dar mais alguns segundinhos aqui para... Então, vou encerrar a pergunta. Eu acho que vai aparecer para vocês aí o resultado. Então, legal, boa parte das empresas elas fazem a gestão de telefonia e analisam esses pacotes, então isso é uma coisa legal, as empresas têm esse controle, 17% faz adequação constante, então é importante também, porque estão analisando, e aí uma fatia um pouco maior, 25%, contratam pacotes grandes para não ter esse tipo de dor de cabeça. Né? Eu vou aproveitar que a gente está aqui com as enquetes, eu vou liberar mais uma. Quais os serviços você tem mais dúvida de contratar? Dados, voz, roaming internacional, SMS. Tá, eu também libero depois para vocês. Já surgiram algumas perguntas. Praticamente todo mundo votando aqui já. Estamos com 80% dos participantes que já votaram. Vou esperar mais alguns segundinhos e a gente, mais uma vez, compartilha o resultado com vocês. Ok? Então, vou encerrar aqui a votação e compartilhar com vocês os resultados. Então, essa é a realidade da maioria das empresas. Né? Boa parte ainda tem dúvidas de como contratar melhor os seus planos de voz. Boa parte também tem com o roaming internacional. É legal ver que muitas empresas, 14% aí já faz uma gestão eficiente, sabe contratar, então isso é um dado legal. E dados, ainda existe alguma dúvida. Tá? A gente vai entrar agora numa parte com algumas dicas, mas antes eu vou responder algumas perguntas. Então, até se quem tiver dúvida aí, pode fazer pergunta e ao longo da apresentação a gente vai respondendo. Mas uma dúvida que surgiu aqui, se as empresas cobram das pessoas que gastaram muito com roaming.
Então, algum executivo saiu, algum funcionário da empresa foi viajar e gastou demais. Se as empresas repassam esse custo para os funcionários. A gente vê que tem empresas que sim, e isso é bem importante deixar claro qual é a política da sua empresa. Então, você vai viajar e você não pode utilizar o pacote de o telefone, voz, dados em viagem. E se o funcionário for utilizar, ele paga o excedente. Uma coisa que acontece bastante, a gente já viu vários casos, o funcionário ele sai em férias pela empresa, e aí ele leva o celular corporativo, e aí utiliza o plano corporativo para usar dados, para fazer as suas viagens, e por aí vai. Então, isso é uma coisa bem crítico, né? Então, a gente sempre recomenda deixar desabilitado e a empresa só contratar a cada viagem. E assim você tem controle sobre quem está utilizando o Inlome. Mais uma pergunta: é possível contestar às operadoras os custos adicionais? Como saber realmente se o que está sendo cobrado foi utilizado? Essa acho que é uma das grandes perguntas. As empresas precisam ter ferramentas para controlar isso, desde que sejam simples. Excel, a NAVTA, até a gente disponibiliza no nosso site planilha Excel para controlar, mas é claro, a gente tem ferramenta para isso. Então, até no final eu vou mostrar um pouquinho de uma ferramenta que a gente utiliza, mas a gente sempre recomenda que você tenha alguma ferramenta para fazer o controle desse tipo de coisa. E se a operadora está te cobrando indevidamente, é sempre possível fazer uma contestação do que está indevido. Tá bom? Mais uma pergunta aqui, deixa eu dar uma olhada. Perguntando se pode fazer alteração do perfil do uso das linhas conforme a necessidade. Então, uma linha tem um pacote X, e aí eu estou vendo que essa linha está consumindo a mais e eu quero fazer uma alteração. Dependendo da operadora, sim. Às vezes o seu contrato permite isso. Tá? Então, não existe uma resposta automática. Isso é importante ver com a sua operadora, ver o seu plano, se ele permite fazer. Em geral, dá para fazer. Tá? Mas depende um pouco do contrato que você tenha com a operadora. Podem continuar mandando perguntas, eu vou avançar aqui um pouquinho e depois a gente volta com mais perguntas. Deixa eu liberar aqui, vamos voltar então para a apresentação. Então, quais são as nossas dicas para você controlar um pouco melhor os seus pacotes? Então, primeiro de tudo, identificar se você está pagando por excedente ou avulso. Isso geralmente ele vem destacado nas operadoras, o custo com excedente. Então você paga lá tantos por pacote, pelos planos de cada linha, e vem uma cobrança adicional. Então você consegue identificar na fatura esse custo com excedente. Tá? Então isso é uma primeira coisa para saber se você está pagando a mais e utilizando a mais do que o seu contrato. Outra coisa bem importante, e a gente viu que a maioria das empresas nem sabe isso, dá uma olhada no contrato, aproveita que você já está nesse assunto, e vê o valor que você paga por excedente. Quanto é que você paga para uso de SMS, dados e voz dentro do pacote, e quanto que você paga pelo adicional. Muitas empresas nem sabem se paga mais, se paga menos. Então, aproveitando aí que você está no embalo, tentando avaliar melhor os pacotes da sua empresa, resgata o contrato, dá uma lida, de repente já joga isso até numa planilha, para ficar mais fácil para avaliar lá na frente. Tá? Então, isso é um negócio bem importante, saber o custo que você tem de adicional com serviço com as operadoras. As operadoras agora estão fazendo cada vez mais os planos que chamam de flat fee, total share, ou uso ilimitado. Geralmente esses planos valem a pena, então procurar esses pacotes, principalmente de voz ilimitado. O custo fica bem mais baixo, eles são minutos compartilhados para todo mundo, então você contrata para todas as linhas da sua empresa. Um plano flat fee, você pode ligar basicamente à vontade. Tem uma pegadinha, um ponto bem importante: o plano Total Share da Claro, ele tem dados compartilhados. Então você contrata, sei lá, 30 gigas para todas as linhas da sua empresa. Só que se você exceder esses 30 gigas,
ele tem um custo do excedente. Então, ele, embora seja um plano total share, que teoricamente você utiliza ilimitado, ele tem um custo de excedente. Ele não diminui a velocidade como em algumas outras operadoras. Tá? Então, esse plano total share ele tem essa pegadinha. Então, quando você excede o limite, ele não é bem um plano ilimitado de dados, ele tem um limite, e ele não diminui a velocidade só quando você excede esse limite. Ele continua com a velocidade igual e te cobra pelo excedente. Então, esse excedente ele não é tão barato. Então, bastante cuidado com esse plano total share, principalmente com relação a dados. Geralmente, esses planos ilimitados, eles valem a pena, são bons, acho que quase todas as operadoras já oferecem isso, só cuidado com esse plano de total share para dados. Como a gente já falou aqui, o bloqueio de roaming internacional para todas as linhas, então isso você consegue fazer nos gestores online das operadoras, o seu próprio GN consegue bloquear a utilização em roaming internacional, e aí você só autoriza a utilização em roaming internacional quando você contratar o pacote. Tá? Uma outra dica também com relação aos planos de roaming internacional, a maioria das operadoras também já tem um plano onde você paga, sei lá, R$ 29,90 por dia de utilização. E isso te inclui 30 minutos de voz, 30 SMS e 1 GB de dados. Então, ele já é um plano meio que automático, né? Um pacote automático. Consulte o seu gerente de conta da operadora, a sua operadora, para ver se as linhas da sua empresa têm esses pacotes de roaming automático. Se não tiver esse pacote de roaming automático, a nossa sugestão bloqueia roaming para todas as linhas, não é permitido fazer roaming, a não ser que você contrate um pacote adicional. Porque, como a gente viu, as empresas aí nesse estudo, elas gastaram 3 milhões de reais com utilização e roaming e poderiam ter gasto apenas 600 mil. Então, se você viaja sem um plano de roaming, acaba ficando um custo muito alto. Tudo bem? Uma outra coisa também é bem fácil de utilizar, batendo o olho na fatura, e claro, se você tem alguma ferramenta, ela te ajuda a olhar isso, linhas sem utilização. Então, linhas que você está contratando o plano de dados, e essa linha não tá utilizando nada de dados, linhas que você está contratando o pacote de voz, e por algum motivo não tá utilizando, então isso é bem comum. No caso onde você pega um SIM card e acaba usando ele só para dados, para comunicação, para fazer algum tipo de teste, mas você paga o pacote de voz. Então, dá uma olhada, procura na sua fatura, pode ser a fatura que você recebe mesmo da operadora, ou se tiver alguma ferramenta, busque identificar na sua ferramenta de telefonia, linhas sem utilização. Tá? A gente sempre olha aqui para os nossos clientes, linhas que estão sem utilização de dados, então você paga plano de dados para essa linha e ninguém está usando. Isso tem vários motivos para acontecer isso. Às vezes é uma linha que fica só para o pessoal de suporte, o pessoal que está em campo, que só faz chamadas, então, e acaba pagando o pacote de SMS, pacote de dados. Então, você pode cancelar pacotes de dados, de SMS, se essa linha não tiver utilização. E a mesma coisa, linha sem utilização geral. Então, a gente viu muito nessas empresas agora, nesses momentos aí de alguns desligamentos, de demissões das empresas, que elas esqueciam de cancelar as linhas nas operadoras, né? Então, você tinha lá 100 linhas, mandou algumas pessoas embora da empresa, pediu para cancelar 3 linhas, depois pediu para cancelar mais 5, e aí essas 5 a operadora por algum motivo não cancelou e você continua pagando todo mês pelos planos, pelos pacotes dessas linhas, né? Claro que você não vai pagar pelo excedente, mas você paga pelo pacote, pelo plano dessas linhas. Então, a dica verifique linhas sem utilização. Não só sem utilização de voz, mas também sem utilização de SMS. Você pode estar pagando para linhas sem uso. A gente viu que tem bastante utilização sem uso, tanto em dados quanto SMS. Em voz, a gente viu ali que não tinha pouco, era só 2% das linhas sem utilização. Mas dados SMS tinha mais de 10%. Então, muita empresa paga pacote e não usa nada na linha. Tá? E atenção especial com a contratação de pacotes de SMS. Então, o que a gente vê é que geralmente você pagar um pacote de SMS não vale tanto a pena. Então, você lá contrata um pacote grande para utilizar
e as empresas estão cada vez menos utilizando o SMS e você paga pelo pacote. Então, dependendo do contrato com a sua operadora, o custo do SMS ele é o mesmo no pacote ou fora do pacote. Então, mais uma vez, dá uma olhada no seu contrato, ou falo com o seu gerente de conta para entender como que está isso. Se o seu custo fora do pacote é o mesmo do pacote ou muito próximo, não vale a pena você contratar um pacote de SMS, porque você paga mesmo sem utilizar. E se o custo para utilizar sem pacote é o mesmo, não vale a pena você já ter essa contratação garantida. Tá? Então, essa fica aqui a nossa última dica, atenção com a contratação de pacotes SMS, porque geralmente o custo do pacote não justifica o valor. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, vamos aproveitar para responder. As perguntas. Tem uma pergunta aqui, além dos custos, quais outros benefícios da gestão? Né? Então, acho que essa é uma pergunta boa. Claro, controlar custo é sempre um ponto bem importante para as empresas. As empresas querem racionalizar, querem usar de forma mais controlada, mas muitas empresas que a gente vê, elas fazem, por exemplo, o rateio da conta. Então, ela pega a conta da operadora, distribui isso entre os departamentos. Então, quanto que da conta lá que eu recebi da empresa inteira, quanto que isso é do departamento de marketing, quanto que isso é o departamento de vendas. Então, isso é uma coisa bem importante, não é relacionado diretamente à redução de custo, mas é uma gestão eficiente. Uma outra coisa, claro, acaba entrando em custo, mas é saber se as pessoas estão utilizando de forma adequada. Então, a gente sempre entrega para os nossos clientes ranking de quem são os top 10 usuários, os que mais gastam, os que mais consomem. Isso você consegue controlar e fazer uma melhor gestão. Uma coisa que a gente vê, muita gente pensa quando vai fazer gestão de telefonia é fazer auditoria da conta e ver se a operadora está cobrando errado. Mas o grande vilão da história é o uso indevido pelos funcionários da empresa. Mais de 20% da sua conta pode ser reduzido se você fizer uma gestão sobre o consumo dos funcionários. Quem são as pessoas que mais utilizando, se elas estão utilizando onde deveria utilizar. Então, até tem mais uma pergunta que fizeram, que é como que a gente olha isso e como é que a gente mostra para os clientes isso. Então, a gente tira uma série de relatórios para saber as linhas que mais gastam, os centros de custo que mais gastam, que tipo de serviço é consumido e, claro, todo o processo de auditoria e gestão disso com as operadoras. Tá? Então, custo é uma coisa bem importante, mas rateio, controle de inventário é um outro benefício de gestão. Né? Quantos equipamentos eu tenho na mão de quem está, quem são os donos? Quando eu entreguei para ele estava em perfeito estado, ele me devolveu. Quantos equipamentos eu tenho? Como que estão os meus contratos? Quando que eles vencem? Então, tem uma série de benefícios para a gestão. A gente, para encerrar, tem mais uma pergunta aqui, e é a última, e depois eu vou ter mais um bônus. Então, a pergunta aqui é se a sua empresa ela utiliza esses planos de flat fee ou planos ilimitados. A gente está tentando entender como é que está a utilização disso no mercado. Boa parte aí já está votando, já temos mais de 50% aí de votação. Vou pegar mais alguns segundos para o pessoal restante votar. Então, se sua empresa utiliza planos flat fee, total share, planos ilimitados das operadoras, são coisas relativamente novas aqui no Brasil. Fora do Brasil isso já é bem comum e essa vai ser uma grande realidade aqui a partir dos próximos anos. Tá? Então, bom, mais de 90% aqui já votaram, então eu vou encerrar e vou compartilhar os resultados com vocês. Então,
A maioria das empresas não utiliza ainda, tem os pacotes tradicionais, o que não quer dizer que seja ruim, às vezes é até melhor, porque o plano, embora seja flat fee, ele custa mais caro do que um plano bem dimensionado, né? Então, às vezes vale a pena para as empresas que têm um bom controle da utilização. Quem não tem, que não quer se preocupar com isso, às vezes o flat fee é uma boa opção. 31% utilizam já, então é legal, a gente já vê que 30% das empresas já migraram para esse novo modelo de contratação e 15% ainda não tem essa visão dos seus pacotes. A gente geralmente não faz muita propaganda da lojinha nas nossas apresentações, mas hoje a gente vai fazer uma demonstração da ferramenta que a gente utiliza aqui para fazer análise de faturas. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês, esse é um dos nossos softwares. Deve mudar a tela para vocês. Então, estou alternando aqui. Legal, agora vocês já devem estar vendo. Essa é uma ferramenta da Navita, é uma solução nova que a gente utiliza para fazer análise de faturas. É uma ferramenta bem simples, que dá uma visibilidade bem legal do pouco do que a gente falou aqui. Tá? Então, eu vou começar um processo desde o zero. Então, eu pego uma fatura, uma conta uma conta qualquer da empresa. Eu vou alimentar aqui no nosso software. Então, eu peguei um PDF, uma conta de uma operadora aqui, no caso aqui é uma conta da própria Navita, da operadora Vivo. Eu arrastei o PDF dessa conta aqui para o nosso sistema. Ele identificou que a gente tem 46 linhas, ele faz uma análise dessa fatura. Então, isso é uma coisa bem simples, é uma análise rápida da conta, para ver algumas informações bem relevantes. Então, e claro, depois a gente pode, quem tiver interesse em conhecer um pouco melhor como funciona, a gente pode fazer uma demonstração e mostrar esse novo produtinho para vocês. Então, ele está fazendo a análise dessa conta, ele está fazendo em tempo real, então eu acabei de fazer aqui, peguei a conta, subi na ferramenta e ele está fazendo uma análise aqui para a gente. Mais alguns segundinhos aqui ele deve concluir. Então, olha só, essa aqui é a conta, essa fatura aqui da Navita, ela foi uma fatura de R$5.000, veio nas mensalidades, são os nossos pacotes, R$4.500, recebemos de desconto R$490 de desconto, e estamos pagando por excedente R$1.400, né? Ele já faz um detalhamento dessa sua conta, quanto que veio de voz, quanto que é SMS, quanto que é dados e quanto que é a parte de serviços. E aqui um pouco do que a gente começou a falar. Então, dentro dos meus minutos de voz, quanto que foi dentro do contratado, quanto que foi fora do contratado, então, 51% fora do contratado, e quanto que foi um custo com excedente. Dos minutos de ligação, quanto que foi ligação local, quanto foi ligação de longa distância, ligações internacionais e caixa postal. Quantos por cento das minhas ligações? 22% foi para intragrupo, outros 22% para a mesma operadora e 56% para outras operadoras. E quais foram as operadoras mais utilizadas? Então, nós estamos na operadora Vivo, 12% das ligações foram para Claro, 13% para TIM, tantos por cento para Oi, e por aí vai. Tá? E aí, 41% para outras operadoras, aí pega operadores de telefonia fixa. Mesma coisa com mensagens, né? Então, foram enviados um total de 104 mensagens, 6% dentro do plano, 98% fora do plano. Aqui, nesse caso, na Navita, a gente não tem pacotes de SMS, o nosso custo é o mesmo de ter pacote contratado, então a gente paga avulso a utilização de SMS, e aí nossos planos de dados, 100% da nossa utilização foi dentro do contratado. Tá? Então, essa é uma ferramenta bem simples, que com uma análise rápida você já consegue ver como é que está o consumo. Só para mostrar um pouquinho mais, a gente, claro, pega todas as informações da fatura,
e traz uma série de análises. Então, para cada uma das linhas que vem na sua conta, o que ela utilizou de serviços, chamadas de voz, quanto foi de caixa postal, quanto foi de ligação local, quanto longação de longa distância, quantos minutos recebidos em roaming, chamadas para o exterior, realizadas no exterior, recebida no exterior, total de gasto com voz, total de gastos com SMS, de dados, quais são os pacotes de mensalidades que vem para cada uma das linhas, então isso ajuda a bater o olho e saber quanto que eu estou pagando para cada uma das linhas, quais são os pacotes que vêm associados a essa linha, então essa linha aqui, ela tem lá o pacote 50 minutos flex compartilhado, mais o pacote de gestão completo, então para cada linha todos os pacotes associados, o que recebemos aí de descontos, o valor total, e aqui é aquele custo importante, né, o custo com excedente. Então, quanto que cada uma das linhas está gastando com excedente. Né? Isso tudo, claro, essa ferramenta ajuda, é uma ferramenta bem simples, mas isso tudo a gente extraiu da conta, extraiu da fatura. Então, mesmo que você não tenha uma ferramenta como essa, você consegue fazer uma análise para saber de cada uma das linhas, quanto que você está pagando de excedente, quanto que utiliza de voz, de dados. Tá? E com isso a gente encerra, pessoal. Eu fico aqui mais alguns minutinhos, caso alguém tenha alguma dúvida. Queria agradecer a presença de todos. A gente vai disponibilizar para todo mundo também a gravação desse videozinho. E mais uma vez, obrigado. Continuem seguindo a Navita. A gente vai continuar fazendo mais webinars como esse. Obrigado, pessoal. Vou responder aqui algumas perguntas que o pessoal está fazendo. Então, perguntar se a gente fornece apenas a ferramenta de análise, sim. Então, essa ferramenta que eu acabei de mostrar, a gente fornece isso. Você mesmo pode fazer a gestão. Então, você arrasta a sua fatura e faz uma análise. Essa análise pode ser mensal, pode fazer uma análise pontual. Então, a gente fornece, sim, essa ferramenta. Então, depois entre em contato com a gente. Quem tiver interesse, a gente consegue licenciar essa ferramenta para vocês utilizarem e facilitar um pouco do processo de gestão.